Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro, e a gente vai direto para Carazinho, no Rio Grande do Sul. Vamos conversar com o Paulo Vargas, que é vice-presidente do Sindicato Rural lá do município. Vamos entender como as chuvas e as enchentes que atingem todo o estado praticamente do Rio Grande do Sul, praticamente 90% dos municípios até o momento, de alguma maneira, foram afetados pelas chuvas, mas vamos entender particularmente agora em Carazinho como o agronegócio foi afetado até esse momento. Paulo, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos do Notícias Agrícolas, pessoal que trabalha, pessoal que assiste Notícias Agrícolas. Importante a gente falar dessa grave situação que passa o Rio Grande do Sul nesse momento. E eu disse praticamente 90% dos municípios, e a gente está aqui acompanhando, Paulo, o balanço que é divulgado pela Defesa Civil 3 vezes ao dia. A gente divulga aqui no Notícias Agrícolas, inclusive você da nossa audiência que está acompanhando, e fazendo uma conta, né, de 497 municípios existentes no Rio Grande do Sul, até o momento 447 foram afetados pelas chuvas de alguma maneira, né, uns em menor gravidade, outros então praticamente ali varridos pelas águas. E aí, Paulo, eu queria saber de você, a soja aí em Carazinho, o produtor teve tempo de colher, teve tempo de terminar ou colher a maior parte da safra? Sim, aqui em Carazinho o pessoal conseguiu colher ainda um pouco antes ali, né, de começar essa chuvarada toda que está afetando o Rio Grande do Sul nesse momento. Sobraram algumas regiões, alguma baixada, algum cantinho, mas isso não é um número grande. Regiões mais altas do estado que semeiam mais tarde ainda. Então eles ainda têm um pouco de soja por colher, se conseguir colher. E o grande problema é a metade sul do estado aí que está com muito soja debaixo da água, que esse soja está apodrecendo, esse soja está com dificuldade e não se vê perspectiva de baixar essa água para conseguir trazer esse soja para dentro e se é que ele está em condições de ser aproveitado ainda. Então, um baque bastante grande na produção agrícola do nosso estado, que esses números vão ser quantificados mais precisamente quando baixar essa água, que ainda vai levar bastante tempo para baixar toda essa água no nosso estado. A gente choveu essa noite aqui a noite inteira, continua chovendo, agora uma garoa, então bastante complicada a situação do produtor, mais complicada a situação do vale dali do Taquari, e até nossos sentimentos a todos que perderam as pessoas, e que perderam sua estrutura, perderam seus empregos, né? O pessoal está precisando de muita ajuda. Agradeço a quem mandou ajuda ao nosso Rio Grande do Sul e que vai enviar mais. Estamos precisando de tudo que puder enviar, material de limpeza, colchões, tudo que puder. Destine ao Sindicato Rural, fale com o presidente do Sindicato Rural da região. Na internet tem as informações. A Farsul também hoje está com centro de distribuição lá em Porto Alegre. Então está centralizando também mais um grupo. Aqui em Carazinho, tenho que agradecer diversos sindicatos rurais do Brasil e produtores também, não só sindicalizados, mas produtores e outras pessoas têm enviado material para cá. Estamos aqui com um pavilhão da Prefeitura Municipal, onde é uma central de distribuição, para poder receber, organizar essas coisas que estão vindo e mandar para as pessoas necessitadas em todas as regiões. Dificuldade terrível de logística, a própria BR-386, a estrada da produção do nosso estado está bloqueada. Aqui hoje foi bloqueada novamente entre Pouso Novo e Lajeado, deve estar caindo mais barreiras e caindo o asfalto, afundando o asfalto, uma dificuldade muito grande para passar. Não se chega em Porto Alegre por aqui, né? Então tem que fazer desvios monumentais. Estão levando aí 12, 14 horas um trecho que se levaria 3 horas e meia. Né? Daqui de Carazinho a Porto Alegre hoje dava 14 horas. Então, para ter uma ideia, uma noção do que a situação complicada. E aí, lá em Porto Alegre, região metropolitana, como comentei, está alagada toda e o rio continua subindo. Muita indústria de grãos, biocombustíveis, de soja, ficam na região metropolitana e estão debaixo d'água. Né? Então, bastante complicada essa situação.
Paulo, então, tendo todo esse caos e essa tragédia que infelizmente ainda está em curso e a gente sabe que vai levar, infelizmente, ainda bastante tempo para reerguer tudo que foi destruído, você citou essa questão da logística, né, que é na região metropolitana que estão ali concentradas as processadoras de soja, né? Eu queria saber como é que está. O gargalo logístico é um dos principais problemas nesse momento para os produtores de Carazinho, especificamente, porque se foi possível colher praticamente toda a soja, agora para escoar esse produto não está sendo possível? Não tem para onde, não tem para onde levar. A própria indústria, não, silos estão com problemas, silos alagados, silos que estavam cheios. Um dos maiores silos aí de Porto Alegre, da região metropolitana, estava abastecido, encheu d'água. Esse soja incha e a estrutura de concreto se rompe. E isso aí, Certo. para ser consertado, levará um tempo inimaginável, né? E maquinário, toda a parte elétrica, a parte está tudo debaixo d'água, não só recebimento de grãos na região metropolitana, como também as indústrias de fertilizantes. Muitas delas ficam ali na beira dos rios, ali em Porto Alegre, porque a matéria-prima vem lá do Rio Grande, sobe, vem até a região metropolitana, é feito o adubo e é escoado para as diversas regiões do estado. Então, diversas operadoras, indústrias de fertilizantes, estão com 2, 3 andares dos prédios debaixo d'água. E aí, como é que esse adubo, essa matéria-prima foi perdida? Terá que ser importado, ou as indústrias de fertilizantes terão que trazer de outros estados, ou o Porto do Rio Grande, que também, agora descendo toda essa água do Rio Guaíba, aí, do Lago Guaíba, que se chama, é bastante preocupante. O pessoal precisa para cultivar o trigo, que é agora no próximo mês. Então, se não receber o adubo, ele não vai cultivar esse trigo. A área já ia ser menor, mas provavelmente, talvez, se o produtor não receber adubo, ele não vai cultivar. Esse era um outro ponto que eu queria chegar com você, Paulo. Houve a colheita da soja, mas aí a gente tem agora novamente, né, depois de setembro do ano passado, que já houve uma catástrofe climática aí no Rio Grande do Sul, agora a gente está vendo isso numa proporção muito maior. Eu queria saber como é que o produtor está fazendo, ele consegue chegar até a lavoura dele para ver o que está acontecendo, para ver como que o solo está, para pensar num planejamento para a safra de inverno. Como que está sendo a realidade aí para o produtor de Carazinho, para ele conseguir traçar alguma estratégia? É muito difícil de chegar porque tem a nossa região é muito dobrada. O pessoal que não conhece a região Carazinho, a região é Planalto Norte do Rio Grande do Sul, região de coxilhas, região dobrada, então áreas coxilha, muita argila, 60% de argila. Então, para te chegar numa área dessas é bastante ruim. Se tu chegar ainda estraga, as estradas já estão ruins, pioram mais ainda. Então, o produtor vai ter que aguardar porque ele não tem o que fazer agora. Ninguém consegue fazer uma amostragem de solo. Ninguém consegue fazer uma calagem, né? Tá tudo parado, ninguém consegue fazer nada. O próprio produtor que após a soja normalmente ele faz uma semeadura de uma cobertura de solo, essa semeadura muito pouca foi feita e essa semeadura é o que segura toda essa água de correr em costa abaixo, né? Então o produtor está com pouca cobertura de solo e essa cobertura quando tem pouco sol, pouca fotossíntese, não cresce, né? O que já estava nascido está amarelando também. Então, e aí tem problema, o gado já com problema na pastagem, a pastagem já está ruim, também não cresce, né? Estamos sem sol aí há 15 dias quase, e o gado sem ter o que comer. Então, são várias ações que estão acontecendo que estão dificultando a vida do produtor, das propriedades. Isso é pouco, isso é quase nada perto do que está acontecendo lá no Vale do Taquari, região metropolitana de Porto Alegre. Lá é um alagamento geral. Região do Vale do Taquari, nós estivemos com diversas caminhonetes levando apoio semana passada, levando estrutura, levando o presidente Tombini aqui com a Sementes Cabanha Tombini levou maquinária agrícola, levou caminhões basculantes, e que estão lá até agora ajudando a limpeza. Mas a água, quando baixa, sobra aquela devastação. Então, quem puder ajudar, que ajude o nosso Rio Grande do Sul, desde já agradecemos. E Paulo, ainda retomando essa questão do planejamento das culturas de inverno,
pensando, né, nesses próximos dias que ainda deve ter chuva e pensando ainda nos dias subsequentes que o solo ainda está encharcado. Como que a gente consegue colocar num calendário o que dá para ser plantado, né? O que já vai passar do calendário da janela de plantio? Antes da gente entrar ao vivo, você estava falando que a canola já está ali perdendo a janela ideal de plantio. Como que a gente pode explicar isso para a nossa audiência que não está aí no sul do país, né? Que a gente está aqui espalhado pelo Brasil todo? Sim, canola é uma cultura que seria semeada agora, nessa época, aí, dia 20, por aí, até dia 20. E isso não vai conseguir semear com qualidade. E se conseguir semear, porque a previsão hoje é diminuir a chuva, esfriar bastante. Hoje já estamos aí com 15, 16 graus, baixar aí para 7 graus, ficar 2, 3 dias melhor e voltar a chover. Então esse produtor não vai conseguir entrar nessa área, não vai conseguir cultivar. E vai ter que esperar, porque essa área tem que ser dessecada com herbicida. E aí vai ter que esperar uns 10 dias aí para poder do tempo limpar para conseguir entrar, porque a área está toda ela, os poros do solo estão todos encharcados. Ele não tem como absorver mais água. Essa água já está começando, já está escorrendo por cima, porque ela não penetra, não percula mais no solo. Então é bastante difícil esse agendamento de atividades. Tudo depende do clima que vai acontecer nos próximos dias. Então, o grande problema então é herbicidas para as culturas de inverno, como o trigo, quem tem uma aveia branca, quem quer cultivar uma cevada, a própria canola. Então, bastante complicada essa cultura de inverno. O produtor já vem de um ano ruim de trigo, dificuldade de semente, e aí vai entrar de novo num ano complicado de semeadura. Então o produtor está muito pé atrás, está vendo se vale a pena ele cultivar essas culturas. Certo. Paulo, muito obrigada por estar aqui com a gente, por trazer essas informações. Em nome do Notícias Agrícolas, de toda a equipe, a gente também agradece aí todo o esforço de solidariedade do pessoal do agro, não só de Carazinho, mas a gente sabe que de outros municípios que conseguem ali ter uma possibilidade de ajudar os demais. A gente sabe que é uma corrente muito forte. E também toda a nossa solidariedade às pessoas que perderam parentes, que perderam ali seus lares. Nós estamos aqui com vocês, com os nossos corações todos aí com vocês no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Viu, Letícia, uma última coisa que eu gostaria de esclarecer à população, a todo o Brasil. Ontem eu não sou de assistir um canal principal aí da nossa televisão, mas assisti um programa chamado Fantástico, que não mostrou o agro, o problema do agro. O grande agro do Rio Grande não foi mostrado. O que foi mostrado foi o MST descascando mandioca. Isso é uma vergonha nacional. Isso é uma vergonha. Não mostrar todo o arroz, 70% do arroz brasileiro é produzido, não foi mostrado nada. Não foi mostrado o problema da soja, não foi mostrado as pessoas dos suínos. Semana passada existiu um levantamento de 12 mil suínos que já tinham morrido. Ninguém fala disso. Né? Um problema também das aves, não chega a ração. Então, aí mostram, tudo bem, um cavalo, os bichos, tem que ser, todo mundo tem que ser salvo. Mas não, o agro tem que ser, o agro é o que levanta o Rio Grande do Sul. O agro está apoiando, estamos com toda a estrutura, todos os amigos, todo mundo que pode estar ajudando. O agro está ajudando o Rio Grande. Quem não está na situação calamitosa lá, está mandando ajuda, está levando, está indo ajudar. Precisamos do apoio de todos do Brasil que puderem direcionar aos sindicatos rurais, à Farsul, que será levado lá no interior, porque às vezes o material necessário chega nas grandes cidades, onde a imprensa está, mas não chega lá no interior, lá naquela pessoa que está isolada em cima do morro, ou numa baixada lá em cima da sua casa, esse material não chega. Então, direcione aos sindicatos rurais. Agradecemos a quem já nos mandou aqui, o Sindicato Rural do Carazinho. Nós damos destino confiável, e isso é muito importante, para que chegue esse material necessário, colchões, material de limpeza. Nós estamos na fase ainda de ajudar as pessoas que estão nessa primeira fase. Isso levará meses de doações precisaremos. Agradecemos a todos que nos ajudaram, que estão ajudando, que vão nos ajudar ainda mais. Continuem ajudando. Muito obrigado a todos
e que nosso Rio Grande vai se levantar, vai conseguir fazer, mais uma vez, produzir cada vez mais para alimentar a nossa população no nosso Brasil e no mundo. Muito obrigado a todos, que todos fiquem em segurança e até uma próxima oportunidade. Em nome do Sindicato Rural do Carazinho, eu agradeço esse espaço. Nós aqui agradecemos aqui a presença do Paulo Vargas, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, nos trazendo então um panorama a respeito do agro lá no município. De acordo com o Paulo, quase a maioria, quase que a totalidade da soja foi colhida lá no município antes de que essas chuvas muito intensas, que estão causando uma devastação muito grande lá no estado do Rio Grande do Sul, atingissem, portanto, o estado. Mas, de acordo com o Paulo, agora dificuldades logísticas atrapalham, portanto, o escoamento dessa soja, já que grande parte das processadoras estão na região metropolitana do estado, que está totalmente devastada, principalmente pelas cheias do rio Taquari, e também existe a questão dos armazéns que estão ali sendo alagados, muitas estruturas acabaram se rompendo, então esses grãos também vão apodrecendo, vão perdendo a qualidade. Outro ponto dessa questão logística que o Paulo citou são a questão das estradas e não é possível chegar nas propriedades os insumos para a safra de inverno. Então, por exemplo, fertilizantes, né, os produtores que compraram antecipadamente não estão conseguindo receber e sequer estão conseguindo chegar até as lavouras para ver como que está o estado do solo, já que logo após a colheita da soja, essa chuvarada já iniciou, alguns produtores não conseguiram fazer aquela plantação da cobertura de solo para evitar a erosão, então não consegue se ver nem qual é o estado dos talhões. Então, uma situação bastante complicada também lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.